Então, para quem não conhece, já pedi que o pessoal está entrando, compartilhar pelo menos para 2, 3 mães, pais, professores, educadores, quem está diretamente ligado à criança, compartilhar, dar coraçãozinho, porque aí o Instagram entrega para mais pessoas e fala que a gente está ao vivo com esse tema. Queria te agradecer novamente, te honrar com o tempo e falar para o pessoal, quem não puder ficar conosco até o final, essa live depois é compartilhada no YouTube e também vai ser gravada aqui no Instagram, tá? Então, queria me apresentar, eu sou a Lidiane, eu sou fundadora aqui do Mundo Atípico Luz, então, como eu pude falar um pouquinho, o Mundo Atípico Luz surgiu por conta do meu filho, né, que está dentro do espectro autista, hoje ele tem 6 anos, e lá em 2024, há 2 anos atrás, quando eu decidi ajudar os pais, eu abri aqui o Mundo Atípico para compartilhar conhecimento. Esse foi o propósito do Mundo Atípico. Com o tempo, eu pedi ajuda dos profissionais para serem voz ativas desse universo que é autismo, pedindo ajuda que só eu não iria conseguir ajudar esses pais. E aí toda semana a gente está aqui falando de um tema, trazendo um tema importante, profissionais que atuam na área do desenvolvimento infantil e autismo. Então, a gente gosta muito da palavra acolhimento, empatia, respeito, e contamos com a ajuda de profissionais. Além disso, além de ser mãe do Thiago, além de ser casada com o Denner, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito obcecada em algumas coisas, né, pra caramba, eu gosto de ler, gosto de brincar, gosto de esporte e tenho uma assessoria de marketing e vendas voltada para desenvolvimento infantil e autismo, que surgiu por conta do Mundo Atípico, através de profissionais pedindo ajuda para mim. Essa sou eu, falei um pouquinho sobre o Mundo Atípico, queria que você se apresentasse. Eu gosto muito que a pessoa se apresente, porque senão só vou falar do seu currículo, não vou falar realmente quem é você, então vou falar do que você estudou, né? Não vou falar sobre você. Então, queria que você se apresentasse, e aí depois a gente abre para as perguntas que a comunidade mandou, os seguidores, e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom, então. Primeiramente, eu queria agradecer, né, esse espaço, por esse convite muito especial. Como eu sempre falo para a Lídia, sou uma pessoa muito tímida para vir nas redes sociais, então desculpa qualquer coisa, é nervosismo. Então, eu sou a Aruana Belchor, eu sou a mamãe atípica do Gonçalo, sou mãe do Arthur, também não posso esquecer de comentar, eu tenho um outro filho de 17 anos. E eu sou atendente terapêutica, trabalho na área da saúde, no desenvolvimento infantil, principalmente crianças que estão dentro do espectro, né? Sou estudante de terapia ocupacional. Eu acredito muito que um olhar sensível, acolhedor, né, traz uma grande diferença. Sou uma pessoa que gosto muito de estudar, de me aprofundar cada vez mais nesse tema, né? Porque tudo isso, quem eu sou hoje como profissional e como sempre buscando informações, também foi através do meu filho, né? Porque quando chega o diagnóstico pra gente, a gente não sabe, né? O que fazer muitas vezes. No meu caso, com o Gonçalo, a gente passou por vários profissionais até conseguir o diagnóstico. Muitos deles não nos deram o laudo, né? O Gonçalo, ele foi diagnosticado com quase 3 anos, né? Hoje ele já tem 6. E a gente passou por um processo bem difícil na época, porque eu via sinais nele e às vezes as pessoas não acreditam, mas 6 anos atrás não era muito falado sobre o autismo. Eu não tinha esse conhecimento sobre o autismo, né? Então, eu via que tinha algo diferente nele. Ele faz terapia desde 1 ano e 3 meses. Foi quando foi o atraso na fala, para nós foi o primeiro sinal, né? Até então ele vinha, no nosso ver, num desenvolvimento esperado para a idade. O Gonçalo caminhou muito cedo. Então, para nós mesmo, na época, foi esse atraso na fala. E nos fez procurar ajuda, nos procurar uma fono, uma profissional, onde a gente começou a ganhar essas orientações, né? E na época, era pandemia. Então, muito isso foi mascarado também, porque ele era uma criança que não tinha contato com outras. Então, isso nos levou a 3 anos praticamente para conseguir um diagnóstico. Nós fazíamos avaliações, íamos em neuro, dizia que ele tinha sinais, mas não fechava critérios para o diagnóstico. E desde então, eu já comecei a estudar, procurar, a me entender, né, o que era o autismo.
E mesmo eu sem ter esse diagnóstico, a gente sempre trabalhou nas dificuldades dele. E hoje eu vejo assim, ó, o quanto eu agradeço a Deus por ter nos oportunizado, né? Para ter conseguido ter esse olhar mais aberto. Porque a gente não teve aquele acolhimento, digamos, sobre isso, o que fazer. A gente teve que ir atrás. Então, eu acho que hoje, algo muito importante é a gente ter esse acolhimento com as famílias, né? Ter um olhar mais sensível, acolhedor, ter empatia. Então, eu acho que isso é algo muito essencial. E faz toda a diferença. Mas é um detalhe importante, eu sei que eu já conheço um pouco mais você, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, você não era da área de desenvolvimento infantil. Não, eu não era da área de desenvolvimento. A minha primeira... Pode falar, pode falar. A minha primeira formação é em contábeis, né? Logo que eu me formei, eu já fui participar do estágio, já fiquei trabalhando no mesmo escritório. E logo depois veio o Gonçalo e eu acabei abandonando tudo. E daí depois já veio o diagnóstico e daí não fui mais para a parte contábeis ali e fui me aprofundar e estudando. Mas até digamos, há uns 2 anos, eu nem pensava em trabalhar com isso. Todos os meus estudos, todas as minhas formações eram para ajudar o Gonçalo. É muito comum nas suas histórias. Mas ainda eu não saí do mercado corporativo, né? Eu atuava na área de gestão de pessoas e eu até brincava que eu não podia sair da empresa, porque era a empresa que custeava todo o tratamento no particular do Thiago. Então, aonde eu ia conseguir um outro cargo que pagaria para mim só de tratamento R$20 mil. E eu gosto de falar valores, sabe, Aruana, porque justamente o tema que nós trazemos aqui é sobre a família no centro da intervenção. Às vezes os pais ficam procurando, recebe lá, fica, tem que fazer com a melhor fono, tem tal, aba, tantas horas lá de aba, TO, psicomotricidade, ou educação física, ou físico, musicalização, escola. Só que esquece da parte mais importante, que é a família. É a família, porque a maioria dos pais que seguem aqui não tem condições de pagar todo o tratamento. Ou às vezes até tem, mas na cidade não tem profissional. Não tem profissional. E aí, esquece dessa parte mais importante que é a família. Né? Então, assim, nós temos um pouco parecidas histórias em relação aos estudos, a buscar conhecimento, a saber como ajudar o filho, o que fazer no dia a dia, que isso é a parte mais importante que tem, da gente conseguir ajudar realmente no dia a dia os nossos filhos. Só que aí a maioria dos pais não sabe por onde começar, né? Como que eu começo? Eu fazia sabe o que eu achava? Eu tinha medo de brincar com ele tava fazendo errado. Eu ficava vendo uns vídeos que tinha na internet, não, tem que fazer aba assim, não pode dar muita dica. O contato visual, você fala, meu Deus, eu falo meu esposo, como que eu vou brincar com essa criança? Lá, menos de 2 anos, eu vou brincar tudo errado, vou estar ensinando tudo errado. Eu ficava perdida. Então, assim, eu fui estudar, fazer cursos. Maíra Gaiato foi muito importante na minha vida, fazendo os cursos dela, porque essa é a realidade da maioria de nós mães. Vamos estudar, vamos pagar curso, R$900 mil, vamos, parcela, vai nos cartão, pega ajuda do sogro, da sogra, vai parcelando tudo que tiver curso. Aí, dava 10 horas da noite, sentava eu e meu esposo, senta aqui, ó, vamos estudar. Ela tava assim, ó, com o Thiago, loucura, trabalhando, a gente tava lá estudando com o notebook no sofá. Mas essa é a maioria de nós pais. Se a gente não querer, não acontece, né? Não acontece. E aí, a gente falando aqui, a gente trouxe algumas perguntas dos nossos seguidores e que está na comunidade, tá? E a primeira pergunta, que perguntaram aqui pra gente, é sobre o papel da família na terapia infantil. O que ninguém te conta, né? No caso, é a família. Qual que é o papel decisivo no desenvolvimento da criança? Acho que seria isso. Qual que seria esse papel, né? Qual seria o papel da família no desenvolvimento da criança, é isso? Isso, no processo do desenvolvimento da criança, no processo terapêutico. Acho que é isso. É que a pessoa não conseguiu formular muito bem a pergunta. Aí, então, assim, melhorando a pergunta, qual que é o papel da família no processo terapêutico? Como ajudar? Que é exatamente essa pergunta em relação a dúvidas. Quando nós não sabíamos de nada sobre autismo, como que a gente pode ajudar os nossos filhos? Qual que é o papel da família nesse processo de intervenção? Eu acho que a família é o ponto mais importante, né? Nesse desenvolvimento da criança,
porque a maior parte do tempo da criança não é na terapia, é com a família, é em casa. Então, eu acho que a família é o principal, né? É o principal ali no desenvolvimento. Eu acho que profissionais fazer essa troca, essa orientação com a família. Eu, no caso, quando eu descobri, na verdade, nem foi quando eu descobri, foi quando eu já comecei a ver as dificuldades do meu filho, eu já comecei a procurar como agir, como eu faço para estimular a fala, como eu faço para fazer ele me olhar, como eu faço, né? Porque muitas pessoas dizem, essa criança não é surda, essa criança está te ouvindo. Eram coisas assim que eu escutava muito. Mas o meu filho foi falar com 4 anos. E eu digo, tá, gente, tudo bem, se pra você é normal o teu filho falar com 4 anos, pra mim, não. Eu falava, sabe, pra mim isso não é normal. Então, eu sempre tive que ajudar o meu filho, independente se ele tem algum diagnóstico, se ele tem qualquer transtorno. O meu pensamento sempre foi, eu preciso ajudar o meu filho nas dificuldades que ele está apresentando no momento. Então, teve época que o pobrezinho do Gonçalo não podia me enxergar, porque eu queria trabalhar e estimular ele dia e noite. Porque como eu não trabalhava, eu ficava em casa para cuidar dele, meu esposo que trabalhava, eu queria que ele ficasse o dia inteiro fazendo alguma coisa comigo. E isso estava se tornando, assim, muito cansativo para ele. Esse foi um dos erros meu, né? Mas na época eu queria. Eu estudava. Quanto mais a gente faz, mais eles aprendem. Eu não posso perder tempo. Então, vamos lá, né? Então, uma coisa que eu sempre falo das mães que eu converso, que não deixe, não espere só que a terapia ou a escola vá resolver a situação do seu filho, porque não vai. 45 minutos numa terapia não vai resolver a vida do seu filho. O que vai resolver é a constância, é a dedicação em casa, é eu tentar no chão, é eu brincar, é eu tentar, não deu certo hoje, amanhã tenta de novo. Mas é aquela constância, é o dia a dia, é todo dia. Né? Não tem, hoje eu fiz tal coisa, deu certo, beleza, não vou mais fazer. Não, gente, as crianças precisam dessa constância, eles aprendem com a repetição, com o brincar. E é assim, então, a família é a base de tudo no desenvolvimento da criança. Acredito que... Legal que hoje, né, e até com a pergunta, perguntaram a sua experiência como terapeuta, dessa pergunta, e hoje você tem um olhar como terapeuta, né, com um olhar assim, mais sistemático, mais um olhar sistêmico de tudo, como terapeuta para ajudar as crianças, né, e ajudar essa família. Eu sempre tento manter com as pessoas que eu converso, com as famílias, principalmente com as mães, eu tento sempre manter um diálogo mais afetivo, não tão algo profissional, porque eu também vivenciei, quando eu escutava de alguns profissionais, termos muito simbólicos que eu não entendia o que era. Né? O profissional ali, ele estuda, ele sabe usar esses termos. Mas a mãe que está lá em casa com a criança, muitas vezes não sabe. Né? Então, eu sempre procurei tentar achar formas de conversar, de orientar essa família, de explicar como fazer com a criança, tipo, usando uma linguagem bem simples, sabe? Tentando não usar termos muito específicos. Então, isso também faz um diferencial quando a gente envolve família, sabe? Porque as pessoas não estudam sobre isso, elas não vão saber, elas não vão entender. Né? E não entendendo, elas acabam não fazendo, né, o que a gente espera com elas. E, por exemplo, precisa melhorar o contato visual da criança. Não, precisa melhorar a atenção compartilhada. Eu falei, como assim, gente? Que atenção compartilhada, gente? Por que não fala? A criança precisa ensinar a criança, seu bebê, sua criança, olhar no olho. Olhar no olho. Quando você apontar alguma coisa, ela olhar a sua mãozinha, olhar o que você está apontando, ser mais direto assim, na comunicação. É assim, assado. Esses termos, eu sei que é o dia a dia dos profissionais, mas não é o nosso dia a dia, né? E aí fica confuso. Mas eu acho que deixa eu só voltar atrás de uma coisa que foi muito importante, porque eu também consigo. E aí, a importância da família perto. Porque essa cobrança é muito grande de nós mães, tem que estimular, tem que brincar. Nós acabamos se cobrando muito. Sim. Existe duas tipos de pessoas. A pessoa que vai se cobrar muito, não, vou fazer, vou me cobrar, estou me cobrando, estou fazendo, estou executando, estou estimulando. E existe algumas pessoas, algumas famílias que vai ser vítima. Eu vim da área comportamental, né? Sou ainda da área do comportamental. Existem duas coisas. Existe a família que vai ser vítima. Oh, Deus, por que eu? Por que minha família? Por que meu filho? E existe o comportamento da pessoa da execução. Ela vai fazer, só que aí na execução também tem um lado, a exaustão. Isso. A execução.
quando a gente quer muito, e aí a gente deixa exausto o nosso filho, a nossa família. E aí vem lá da família perto, né? O esposo, os outros filhos. Mãe, eu acho que você tá demais. O que aconteceu comigo? Mãe, amor, você tá demais, você tá fazendo muito. Porque tem essa cobrança nossa, tem essa cobrança. E aí o legal, você falar dessa questão de cobrança, porque existe essa cobrança por falar da janela de desenvolvimento no início, tem que estimular bastante, só que não é 24 horas por dia, né? Existe uma estratégia que envolve o seu trabalho como terapeuta, de ensinar, é preciso ter um meio termo, né? Porque geralmente ali, quando tem, bem como você falou, eu, no meu caso, eu já baixei a cabeça e eu preciso saber exatamente o que está acontecendo, como agir, como fazer. Então, tipo, tudo que eu queria falar era sobre isso. Nenhum outro assunto me interessava. O meu marido tinha que falar comigo só sobre isso. Se eu comprasse um curso, eu colocava na televisão. Tipo, nós vamos tomar mate, nós vamos tomar mate olhando os cursos do Thiago Castro. Nós vamos tentar o que vamos fazer. Não tinha outra opção pra mim, sabe? E isso, uma coisa que aconteceu comigo, e o Gonçalo teve a primeira crise, uma crise que ele teve, a gente já estava na igreja. E como eu sempre fui, tipo, baixar a cabeça, eu vou fazer, eu vou resolver, eu estudei, eu sei. Nessa primeira crise do Gonçalo, eu não consegui acalmar ele. E isso, pra mim, foi assim, foi como se abrisse um buraco e eu caísse dentro. Porque eu fiquei tão mal, não pelo fato da crise, mas por eu me cobrar como mãe, de não conseguir acalmar meu filho. Então, tipo, isso pra mim tem uma cobrança muito forte. Assim, eu acho que o momento até que foi mais difícil para mim desde quando eu tinha recebido o diagnóstico. Porque eu recebi o diagnóstico, eu recebi um laudo ali, mas eu já estava fazendo o que tinha que ser feito. Quando a neuro me deu, tem que fazer esse tipo de terapia, beleza, doutora, eu já estou fazendo, sabe? Então, para mim, isso não foi um choque no momento, né? Mas para mim foi quando teve essa crise que eu não aceitei, que eu não poderia conseguir, né? Eu não aceitava, não, eu sou a mãe dele, eu sei tudo sobre o meu filho na minha cabeça, né? Como eu não vou saber lidar com o meu próprio filho? Se a própria mãe não sabe lidar com o filho, quem que vai saber? Então, isso era uma cobrança que tinha muito forte dentro de mim. Então, por isso que, né, tem que haver um meio termo. Não pode se cobrar demais, não pode também ficar, né, esperando só que as outras pessoas resolvam. Olha que louco. Olha o que o autismo traz pra gente. A vivência, né? Ter uma criança dentro do espectro autista. Você não pode se cobrar muito, mas também não pode passar no sofá vendo seu filho não se desenvolver. E aí, o cuidado em olhar com profissional, uma psicóloga, uma terapeuta, para ajudar a mãe, para ajudar não só a mãe, o pai, todo mundo da família começar a passar por um processo de terapia. Então, por quê? Eu acredito, e aí eu quero sua visão como terapeuta, que o processo de intervenção precoce não é só da criança que acabou de receber o diagnóstico, é da família toda. Se essa criança ela já está com atraso de desenvolvimento, é porque aquele ambiente ali familiar precisa ser estruturado agora naquele momento para receber aquela família que vai precisar de atenção, de acolhimento. Mas muita paciência, muito amor mesmo, muito amor, de ensinar às vezes 3, 4, 5 vezes, 10 vezes a mesma coisa, e muitas vezes aquela criança não conseguia executar. Então, no simples pegar o chinelo para a gente ir embora. Às vezes a criança não vai conseguir tão simples pegar o chinelo. Então, assim, então eu acredito que seja um processo de intervenção para a família toda, né? Você também acredita nisso? Eu acredito bastante também nisso, né? Porque quando vem o diagnóstico, é uma coisa nova para a criança, para todos que convivem com a família, né? Então, eu, no meu caso, a gente sempre teve o que eu pensava, o básico, todo mundo tem que saber, né? Eu preciso que vocês entendam o básico e eu preciso da ajuda de vocês. Porque a gente, como mãe, não tem como ficar com a criança 24 horas, né? Ou ele fica com a avó, ou tu precisa sair para ir fazer qualquer coisa. Essa criança precisa ficar com alguém. Então, esse acolhimento, os profissionais de acolher, de orientarem, né, essas famílias, eu acho que é muito importante e necessário, né? Além de ser importante, é muito necessário, porque isso vai transformar o ambiente,
a família vai entender o porquê que aquela criança não está conseguindo naquele momento, a dificuldade dela. Por que ele não pede água? Ele fala todas as letras do alfabeto. Por que ele não pede água se ele pode cantar todas as musiquinhas da Galinha Pintadinha? Né? Então, isso, então são coisas assim que as famílias também têm que entender, sabe? Esses pequenos detalhes. São coisinhas básicas pra gente hoje, mas que muitas famílias, muitas mães não sabem. Elas buscam essas respostas ainda, né? Você fez já há um dia eu venho refletindo sobre isso, o tanto que o diagnóstico do meu filho me fez evoluir como pessoa. Eu tenho um perfil mais dominante, né? Sempre fui independente. Antes de casar, já morava eu sozinha, tinha uma carreira, viajava muito, já fui para fora. Então, sempre fui uma pessoa muito independente por conta da minha criação, né? Vim de um berço muito pobre, fui ensinada que o estudo e o trabalho iriam me tirar da pobreza. Então, aí você pega uma pessoa que casou, teve filho, tudo ao mesmo tempo e pandemia. Minha cabeça bagunçou de um tanto. E quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, meio que eu quis continuar sendo o mesmo tipo de pessoa. E aí, quando você falou nessa questão, poxa, meu filho teve 15 eu não consegui ajudar, me lembrou essa parte. Porque nós temos essa mentalidade demais. Eu sei fazer tudo, eu vou atrás de tudo, eu vou estudar tudo, por que eu não vou conseguir ajudar meu filho numa crise? Aí que entra a questão de nós sermos humildes e deixarmos de ser um pouco egoísta. Nós precisamos de ajuda dos profissionais, nós precisamos de ajuda do fono, do TO, do psicomotricista, do educador físico, do físico, do médico, nutricionista. Nós precisamos de ajuda para entender até nosso filho, porque é o comportamento, é a parte sensorial, que aí a gente vai entrar um pouquinho mais à frente. E aí eles ensinam a gente isso, né? Que nem tudo está no nosso controle. Quando eu falo viver um dia de cada vez, é porque nem tudo está no nosso controle. E meu filho me ensinou isso. Nem tudo estava no meu controle. Eu tinha que aprender a pedir ajuda. Um ensinamento muito importante, que inclusive a Ana Paula, psicóloga, cliente nossa, fez um vídeo sobre as mães atípicas. Ela falou assim, pede ajuda. Aprenda a pedir ajuda. E olha que interessante, às vezes a gente quer estimular 24 horas nosso filho, mas nós não pedimos para o nosso esposo, olha amor, pelo amor de Deus, levanta desse sofá e vai andar de bicicleta com o segurinho. Levanta, eu fiz isso, tá? Meu esposo, depois ele vai ver essa live. Levanta, pelo amor de Deus, me ajuda a puxar a bicicleta, pega, você vai dar banho nele hoje, você vai ajudar a colocar roupa. Meu Deus, quando eu aprendi a pedir ajuda, parece que mas a gente não aprendeu a pedir ajuda. Socorro, pelo amor de Deus, ajuda aí, não é mas não fazer tudo, não pode deixar que eu dou tudo. E aí não é bem assim, né? A gente tem que ter ajuda. Eu sempre também, sempre eu tenho que fazer porque ninguém sabe fazer. Não vai fazer direito, então deixa que eu faço, porque não vai fazer direito. Então, isso, gente, às vezes parece que é uma coisinha, mas esse excesso de coisinhas vai sobrecarregando isso, né? No dia a dia, isso tudo vai sobrecarregando. Então, eu também, né, faço acompanhamento com uma médica maravilhosa, e ela sempre também diz, tem que estipular coisas que só você pode fazer. E o que só você pode fazer. Daí é para você. O restante você pode delegar funções para as outras pessoas. Então eu também comecei a aprender isso, a frear mais um pouco, não estar sempre acelerada, a pedir ajuda, não achar que só a maneira que eu faço é correta, né? Então isso é bem importante até para a gente, né? Não sobrecarregar, conseguir tornar as coisas mais leves. Eu acho que, Aruana, acho não, tenho certeza, ajuda muito o nosso filho, porque parece que está tudo ligado, os nossos filhos sentem a frequência que a gente está, a questão das emoções, eles sentem como a gente está, e aí às vezes a gente está numa exaustão, numa sobrecarga muito grande, e o nosso filho está sentindo, porque ele vai ser a pessoa que mais está perto da gente, e aí se a gente não se controlar, ele vai ter mais crise, ele vai ter alguns comportamentos. Agora quando a gente consegue respirar, delegar, ficar mais feliz, ficar mais alegre, com certeza tem reflexo nos nossos filhos. Mas a outra pergunta é sobre, que chegou pra gente, quais são os principais sinais que a criança precisa iniciar a terapia ocupacional? Então, quando que, no caso, a criança precisa iniciar a terapia ocupacional?
na verdade, a terapia ocupacional ela é muito ampla, né? Ela vai trabalhar a autonomia da criança, a atividade ali de vida diária, o escovar os dentes, o pôr a roupa, tirar a roupa. Enquanto a gente sempre pensa em deixar essa criança o mais, né, independente possível. Também a parte sensorial, alimentação. Por que essa criança é mais seletiva? Por uma questão sensorial, questão do cheiro de alguma comida, por questões também de ficar em ambientes, por questões sensoriais, motoras, né, também. Não só o atraso motor, mas as dificuldades motoras, comportamento. E não precisa de todos esses sinais, esses critérios, assim, né? Tô vendo que a criança já conseguiu observar. A criança tem... Já percebi que ela tem por exemplo, dá uma sensibilidade. Ela não pisa em determinados lugares, tipo como a grama. Tem dificuldade na alimentação, às vezes não permanece sentado na mesa para fazer uma refeição. O que pode acontecer? É por causa do cheiro de alguma comida, muitas vezes uma salada que a gente coloca ali, que a gente acha que para nós não tem cheiro, mas para elas é bastante, né? Uma dificuldade na interação social, uma brincadeira mais simbólica. Então, todos esses critérios assim, são trabalhados dentro da terapia ocupacional, né? E a gente tem o objetivo, né, que a gente não vai estar sempre ali do lado dos nossos filhos. Eles vão crescendo, né? E eles precisam se tornar mais autônomos, né? Ter essa facilidade de conseguir tomar um banho. Então, tudo isso a gente vai estruturando com pistas visuais. Eu gosto muito das pistas visuais. O meu filho, ele é muito visual. Funciona muito com uma rotina visual. Questão do banho. A gente tem bem estruturado a rotina do banho. Hoje ele já consegue. Ele faz bem certinho, passo a passo. Não pode pular nenhum. Mas criando esse repertório, ele já vai conseguindo sempre. Eu não sei, está dando bastante interferência. Ai, meu Deus, liguei. Liga na hora da live. Voltou? Voltou. Você falou do passo a passo do seu menino, ele tem toda a rotina, um ritual para ele tomar banho. Toda a rotina. Então, tipo, hoje é uma coisa mais bem estruturada. Mas isso vai criando um hábito e depois ele automatiza, né? Vai virando algo mais automático. Generaliza. E assim, é legal você trazer essa questão do banho, porque é algo mais cotidiano, todo mundo, toda criança precisa tomar um banho. E aí a gente fala, nossa, mas como, né? Hoje meu filho, 2 anos, 3 anos, como que ele ainda vai tomar banho sozinho? Existe um processo para ele. Eu tenho um vídeo, quando eu ensinava o Thiago a pegar a fralda, ele pequenininho, ele pegar a fralda na gaveta. Ele jogar, tudo começando na fralda, jogar a fralda no cesto de lixo da fraldinha. Depois pegar a cuequinha, e vai indo de degrau, pegar o chinelo, tomar banho. Existe etapa por etapa. E com o tempo, é difícil, é desafiador, tem muito difícil, né? Até o comportamento ali, não sei qual a palavra correta da análise do comportamento, qual é a palavra certa, né? Desde que generaliza esse comportamento, né? Tem etapa por etapa. É desafiador? Tem que ter muita paciência, 200 mil paciência na vida para ajudar as crianças, mas depois você vê no tempo deles também, né? Muito no tempo deles também. Eu não vou querer dar um banho que ele precisa sair em 5 minutos e querer que ele faça sozinho, né? Então tudo existe um tempo maior. E aí que tá o treino, né? O treino que vocês profissionais ajudam os pais a estruturar. Então, assim, eu falo muito isso. Às vezes a mãe manda direct, quero treinar tal coisa. Eu falei, Fia, um dia de cada vez. Um dia você faz treino de uma coisa, o outro não queira treinar só só porque você não fez lá atrás. E tá tudo bem que você não fez. Agora que você sabe, um dia de cada vez. Um dia eu banho, outro dia lavar todas as partes, outro dia você vai trabalhar o sentar, comer tudo mundo junto, outro dia passear, andar na rua. Então, uma luta de cada vez. Uma luta de cada vez. Uma luta de cada vez. É só uma batalha, você não vai vencer a guerra assim não, filha. E aí, só que, mas por quê? Porque nós fazemos tudo automático. Tudo é tão automático, né? Mas não, existe um processo. E essa questão que você falou da terapia ocupacional, quando eu preciso da integração sensorial, eu descobri um mundo que a gente
observa o mundo através dos nossos sentidos, né? Eu tenho um transtorno do processamento sensorial. Então, ontem mesmo, ó a mãe, né? Ah, meu Deus, fui no parquinho, Titi, eu não tava aguentando o barulho. O Thiago, eu falei, filho, a mãe não tá aguentando. Vamos lá onde faz atividade das pessoas idosas. Aí ele foi comigo. Porque eu não tava aguentando, era muito barulho. Eu tava sem o meu foninho, tem um foninho que ele ajuda num ruído. Falei, filho, pelo amor de Deus, vamos lá, que a mãe não tá aguentando, tem um estímulo aqui. E aí eu entendi o porquê que eu escutava muito, eu ouvia muito, o cheiro pra mim é tudo 10 vezes mais pessoas típicas. Enfim, eu tava falando. Ah, tá. Então aí você falou o quanto a terapia ocupacional pode ajudar a criança. Você falou a questão da rotina, falou da questão dos sentidos, então da autonomia, da independência, o brincar. Lógico que é o brincar. Brincar. São muitas coisas que a terapia pode ajudar. Geralmente é uma das principais terapias que os profissionais, um neuro, um pediatra indica, né? É uma das principais, cara. É uma das principais, até porque a maior dificuldade das crianças é nessa parte, né? Dessa interação, dessa autonomia, né? Porque tem muitas crianças que têm essa dificuldade motora, por exemplo, então tem mais uma dificuldade de comer sozinho, de usar o talher, então é uma coisa que tipo, traz, né, um leque muito grande para a gente trabalhar dentro. Então, a gente tem aquela criança ali, a gente vai primeiramente avaliar como é que essa criança brinca, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual a dificuldade dela de manter em algum ambiente. E a terapia ocupacional, ela é muito mais sobre fora, né? Fora da clínica. Como é que essa criança em casa, o brincar para comer, quais são os tipos de alimentos que ela tem preferência, o banho, escovar os dentes, tirar a fralda. Então, são coisas que a gente precisa muito mais do contato com a família do que a gente conseguir fazer dentro do ambiente clínico, né? Então, existe muita troca nessa parte. Até a permanência da criança no ambiente escolar, tentar fazer uma avaliação. O que está acontecendo? É o barulho? É o tempo? São várias coisas que a gente tem que observar para ver o porquê que essa criança não está ficando naquele determinado lugar, né? Então, tem que ter uma troca muito grande, como eu sempre falo. O desenvolvimento ali é uma engrenagem, precisa estar alinhado, a terapia, a família, a escola. Porque se uma dessas engrenagens falhar, vai ter uma falha no desenvolvimento dessa criança. Então, elas precisam estar sempre alinhadas, né? Trabalhando juntas. Então, uma coisa que sempre precisa ter essa troca para dar certo, para funcionar. Uma parte sozinha não vai resolver o problema da criança, né? Então, é algo que as pessoas têm que pensar, né? Que eu não faço o meu trabalho sozinha. Porque eu não estou 24 horas dentro da casa daquela família, né? E às vezes as pessoas ainda têm um certo receio de perguntar alguma coisa sobre o desfralde, sobre o banho, sobre os dentes, mas a gente não está aqui para julgar, né? Quem nunca, às vezes, botou a criança dormir sem dar um banho, ou para lá, não encovar os dentes, e às vezes... Dormiu, não toque. Fica quieto, todo mundo de casa, pelo amor de Deus. Se o cachorro latir... É o que eu falei das batalhas. Eu falo também muito isso, tá, Dona? A gente tem que... a grande sabedoria é a gente entender quais as batalhas que nós vamos... Abraçar. Qual batalha que você quer lutar? Você escolhe, eu quero comprar essa batalha e vou vencer essa batalha. Beleza, venceu. Próximo nível. Gente, eu sou meio doido, tá? Assim, às vezes eu vou em alguns ambientes que tem mais pessoas, aí assim, olha, mãe, ele tá colocando um papel na boca. Aí eu falo, vai matar, vai morrer? Não, como assim? Eu falei, é assim, o meu nível de prioridade, cara, meu filho, é nível de suporte, é outro, assim, eu falo, gente, vai morrer, né, isso, ok, tem as toxinas, tá, mas fica tranquilo, se for morrer, vamos ajudar, então, perigo, ir na frente do carro, segura na mão, mas é uma folhinha, colocou na boca, porque tem muitas famílias que nem sabem o beabá que a gente passa no dia a dia, nem tem noção. Então deixa eu colocar o papel na boca, né? Deixa eu brincar com o mal, deixa... Vamos se fingir de morta, que não estamos vendo. Então, assim, é a mesma coisa do preconceito. Nós vivemos de preconceito, nosso filho, é visível, é uma criança autista.
tem certeza que você vai sofrer preconceito. Onde você vai no parquinho, preconceito. Vai no mercado, preconceito. Nós vivemos preconceito, olhares o dia todo quando a gente sai do filho. E aí, se todo preconceito, todo olhar, você pegar e bater de frente, você não vai ter saúde mental. E mais uma batalha que você escolhe. E a gente emocionalmente trabalha muito nosso psicológico. Que eu sempre conversei muito com meu esposo sobre isso. Porque eu sei que ele sofre ainda com isso. E eu, psicologicamente, até da minha raiz, da onde eu vim, do meu trabalho, eu sei gerir muito bem isso. Eu sei que é mais sobre o outro do que está acontecendo aqui junto com meu filho, comigo e tudo mais. É mais, o preconceito está mais no outro. Então, eu sei viver com isso, mas, novamente, quando a batalha, você vai lá, vai brigar com a pessoa, ela falou alguma coisa, você não vai bater? Melhor não, porque daí a gente vai presa, né? E aí quem vai ficar com nosso filho? Então, vamos ter um réu primário ainda. Aruana, a outra pergunta, eu acho que é muito do que nós já falamos, que é a terceira pergunta, chegou, por que não basta cuidar só da criança, como cuidado com a família impacta diretamente no direito? Foi que a gente começou falando sobre a importância da família se cuidar, também nesse processo de intervenção, de tratamento, de cuidado, porque não basta cuidar só da criança. Acho que foi exatamente o que você falou. A gente falou exatamente, porque a gente comentou também que a família não é só para acompanhar a criança na terapia, né? Ela faz parte da vida, ela faz parte desse processo, ela faz parte do desenvolvimento. E como a gente também já falou, que a maior parte do tempo dessa criança é com a família, né? O profissional, ele vai orientar, né? Vai fazer um acompanhamento, mas é a família que vai impactar, a família que vai transformar tudo isso na vida real, né? Então, por exemplo, eu vou orientar como começar, dar dicas, como fazer a educação, a adaptação, mas é a família no dia a dia que vai executar todas essas ações. É no dia a dia, na constância, é o treino, né? Então, a família faz parte do processo, não é um caso à parte, não é um extra. É parte do processo de desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Tá um pouquinho aqui. Começou a falar um pouquinho, mas só um pouquinho, mas já voltou. Tem uma outra pergunta que a gente sempre seleciona 3. Se você conseguir me ajudar com mais informação, mas até eu sei resposta. Da Fran, a gente sempre seleciona 3, mas ela mandou para mim, eu já tinha selecionado ali as 3 perguntas. Ela perguntou, Lid, quais seriam as especializações de quem faz aba? De quem faz aba. Pelo que eu sei, e aí se você puder nos ajudar também a complementar, mas quem é profissional da área da saúde e educação. Profissionais da área da saúde e educação fazem, né, a aplicação. Não tem uma formação em si para ser um aplicador de aba. E também nós temos muitos clientes, clínicas de aba. Então, são, geralmente, né, o que a gente mais conhece são profissionais da área da saúde e educação, psicólogos, psicopedagogos, tem nas clínicas também até educadores físicos, profissionais da educação física. Não existe, até a gente teve uma live com um especialista em análise do comportamento, hoje não existe uma formação de analista do comportamento, não tem essa formação. Então, assim, pelo meu conhecimento, não sei se a Fran está aí na live, pelo meu conhecimento, falei que iria perguntar, mas pelo meu conhecimento profissional da área de saúde e educação, o mais importante fazer o acompanhamento, tem supervisão, tem equipe para isso, né, para consolidar o programa. Aí o programa eu não sei a palavra correta, se é um supervisor ou um coordenador, precisa fazer o programa para que o aplicador possa aplicar o programa ABA com a criança. O Titi, vou falar no meu caso, o Titi, ele já teve aplicação ABA com psicólogos formados e também com estagiários psicólogos e também teve um pouquinho de tempo com uma psicopedagoga, que inclusive era mãe atípica, e hoje atua nessa área como psicopedagoga. Você quer complementar mais coisa? Na verdade, tem cursos, tem vários cursos para aplicador ABA, tem até atendente terapêutico, né, com ABA, mas o que acontece? Para ser um aplicador ABA, o curso ali, né, tem que ter aquele conhecimento do ABA em si. Eu sempre digo que a ABA é um todo dia, é um caso, trabalhar com reforçadores, reforçar um comportamento bom, né?
para a gente ir mudando esse comportamento. Como funcionaria, né? O atendente terapêutico, o professor, enfim, que faz esse curso de aplicador ABA, ele precisa ser um supervisor, né? Esse supervisor, ele precisa ter uma pós, né? Em ABA, análise de comportamento, para ele poder supervisionar essa aplicação. O supervisor, ele vai montar um plano terapêutico, né? De acordo com a necessidade de cada criança, da criança, e o aplicador ABA, o atendente terapêutico, vai aplicar aquele plano que foi montado, mas com uma supervisão. Não pode ser o aplicador ABA e fazer as coisas por conta, né? Então tem que ter uma supervisão. O ABA precisa de registros, né, de acompanhamento. Eu sempre peço para os pais dos pacientes que eu atendo, sempre para eles registrarem, né? Para a gente analisar o que está acontecendo, né? Eu sempre peço para eles nos registrar ali o que acontece antes, o comportamento da criança, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois que essa criança fez, né? Então, como o adulto conduziu isso, para a gente poder fazer uma análise desses dados para poder ajudar nessa intervenção desse comportamento. E o analista, ele tem que ser, se eu não me engano, mestrado na área de análise do comportamento, para ser analista. Se eu não me engano, é isso. Mas para aplicar mesmo precisa. Não, para aplicar não. Para aplicar precisa ter um curso, né? E ter um supervisor que supervisione o caso, né? Exatamente. Eu fiz curso de AT para aplicação, mas independente. Hoje, a minha primeira formação é administração. Minhas formações têm nada a ver com a área da saúde. Para mim aplicar, eu tenho a vivência em casa, tenho curso de formação, porém eu tenho que ter uma supervisão, um acompanhamento. Você falou, um acompanhamento, tem que ter uma supervisora, essa supervisora tem que ter tem que ter vivência também, ela que tem que ter vivência, então tem todo um script aí, e acima dela tem que ter uma outra pessoa, então fica amada. Supervisionar ela, que aí os homens têm que então tem todo, por quê? Não é o programa. E aí, assim, até os pais precisam ficar sempre muito. Não é assim, vou fazer aquilo que eu quero fazer. Então, tem um objetivo montado para aprender tal coisa. O que eu acho assim, importante? Nós, pais, você tem tempo de fazer uma graduação em psicologia, ou psicopedagogia, ou terapia ocupacional? Você tem tempo? Eu falo assim, não vai inventar moda. Pega, vai fazer um curso. Vai fazer um curso simples para você entender o que é ABA, vai procurar ajuda, vai fazer um curso de 1.800, vai pedir orientação em grupo, e aí você já começa a brincar com o seu filho, que é o mais importante. Agora, se você pensar, vou fazer uma faculdade para poder ajudar meu filho, já foi 4 anos, já foi 5 anos, a janela mais importante do processo dele. Aí você vai ficar estudando horas e horas, mas vai ser para você ajudar seu filho. Vai ser para você ajudar o filho. Esse todo o tempo, ela não vai chegar naquele momento mais prático da brincadeira ali, né? Até tu entrar numa matéria específica sobre o autismo, nossa, isso já se passou 2, 3 anos da formação. Eu, na verdade, eu comecei na parte da terapia ocupacional, como eu já tinha graduação ali em contábil, eu fui direto para o em terapia ocupacional, porque o meu objetivo não era trabalhar com isso. Eu queria algo específico para o desenvolvimento infantil, para o autismo, então eu procurei uma pós que fosse nessa área, porque eu queria atuar com o meu filho. O meu pensamento na época não era de trabalhar, né, dentro de um ambiente clínico. Então eu já fui para o prático, que era uma pós ali, e era para algo que eu precisava para o meu filho, né? Então eu fiz cursos e informações nessa parte mais prática para mim poder ajudar meu filho. Só que agora, pensando num ambiente clínico, para mim poder atuar como TO, eu preciso da formação, né? Só que eu já tenho 3 anos de faculdade e não tenho a parte prática do autismo, sabe? Então isso vem como tu comentaste. 4 anos de uma faculdade é muito tempo para chegar. Uma amiga que ela é psicóloga, analista comportamento, ela tem uma clínica e ela tá fazendo TO lá em Campinas. Então, legal que ela traz essa bagagem da análise do comportamento e agora está se formando em terapia ocupacional. Vai ter esses 2 olhares, assim, né?
a gente precisa ser prático. Assim, não vai inventar moda, começa a brincar, vai, e aí brinca, não tenha vergonha, não tenha vergonha de brincar. Eu amo brincar, eu amo criança, eu amo passar tempo com criança. Eu falo, você sempre vai me ver em parquinho, brincando com criança, estar no meio de criança. Eu prefiro estar com criança do que com adulto. Então, assim, essa sou eu, e não tenha vergonha de brincar com seu filho, porque é assim que ele vai aprender, é assim que você vai ter momentos afetivos com ele, assim que você vai construindo laços com ele. E só assim a gente vai descobrindo, vai conseguindo. A última live com a Pamela, ela falou muito sobre conexões, a gente tem que se conectar com as crianças autistas. E eu falei, a conexão mãe e filha, a gente já tem. A gente já tem o mais valioso. É o mais valioso, a gente já tem essa conexão, né? E isso é muito, muito importante. Bom, caminhando, gente, se alguém tiver ao vivo, tiver alguma pergunta, coloca aí pra gente, tá? Essa é a hora. Eu sei que você tem perguntas, mas vocês não colocam aqui. Eu até falei pra Luana, se tem perguntas, vocês não colocam aqui na caixinha, mas tudo bem. Pergunta é difícil, gente. Não tem problema. Mas, bom, eu sempre faço algumas perguntas pra gente finalizar, para todos os convidados que a gente vem aqui, tá? A primeira pergunta, eu sempre falei do mundo, né? O nosso mundo é o mundo do autismo, nosso mundo atípico, Luz, é um mundo que acolhe, é um mundo com respeito, acolhimento, com informação, com ciência. A gente tem muita ética também, não vai falar qualquer coisa, pode machucar alguém. Então, a gente construiu esse mundo aqui, um mundo atípico Luz. Se você pudesse construir o seu mundo, o mundo da Luana, qual que é o mundo que desse para você, que vai ter agora, o mundo que você quer deixar para os seus pequenos, seu pequeno e um que não está tão pequeno assim, né? Para o seu esposo, para sua família. O que não poderia deixar de ter, se você falar assim, você não pode deixar de ter no meu mundo. Algum sentimento, uma palavra, alguma coisa, o que vem no seu coração. O que não pode deixar de ter em seu mundo, o mundo da Luana. Eu acho que no meu mundo, primeiramente, a gente não pode deixar de ter fé, né? Eu acredito que apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar no dia a dia, mas se a gente ter fé, ela move montanhas, né? Então, eu sempre falo, tenha fé, acredite, né, em Deus acima de tudo, e não deixe apenas uma situação de um dia, de momentos, como eu vou explicar? Tem momentos que às vezes não tem nenhuma palavra pra explicar, mas tem momentos que a gente acha, meu Deus, nada deu certo do que eu tentei fazer. Tudo que eu fiz até aqui não deu certo. Tudo que eu me dedico, mas meu filho não evolui. E que eu faço de formiguinha mesmo, né? Às vezes a gente vai fazer, a gente não vai conseguir, não vai ter o resultado que às vezes a gente espera. Porque a gente espera sempre coisas imediatas, coisas que fáceis de ter resultado. E no nosso mundo, nem sempre é assim, né? É um passinho de cada vez, mas acima de tudo, fé, amor, fazer com amor, com paciência, que eu acho que tu tendo amor, tu tendo fé, tu acreditando que o teu filho vai evoluir, eu acho que não tem erro, não tem como não evoluir, sabe? Aquela paciência, aquele carinho, aquele amor. Então, acho que isso é uma coisa essencial. E como eu sempre falo para as mães, não esperem só ter um diagnóstico. Não fiquem rotulando as crianças. Ajude elas na dificuldade que elas estão apresentando hoje. Não esperem daqui a um ano conseguir um laudo, um diagnóstico, uma consulta com um profissional. Não esperem. Você está vendo que o teu filho está com aquela dificuldade. Ajuda ele, procura um profissional para te auxiliar, para te ajudar. É uma dificuldade na fala, é uma entrada na fala. Procura uma fono, procura um auxílio. Não espera daqui um ano, dois, esperando um diagnóstico, né? Então, eu acredito que esse básico bem feito, como eu sempre escuto do Dr. Thiago Castro, faz a diferença na vida das crianças, das famílias. Lutem pelos seus filhos, né? Façam tudo que tiver ao alcance de vocês, dentro das suas possibilidades. A gente sabe que nem todo mundo pode pagar todas as terapias. Tem muita informação, tem a link também, que tem muito conteúdo, tem live toda quinta-feira trazendo muita informação. Então, assim, não é só pagando, gente, né? Tem live, tem canal do YouTube, tem profissionais. A gente está sempre tentando trazer. Tem livro, cadê o livro que eu li? Tem muita informação, muita. Mas, esse livro aqui,
A Tânia me mandou. Gente, tem aqui, eu coloquei aqui, ó, você falou aqui, ó. Tem uma parte aqui só dedicada à rotina. Não lembro. Uma TO, tá? Uma TO falando sobre rotina. Um capítulo falando. Natália Andrade. Ela fala sobre rotina. Natália TO fala sobre a parte da motricidade fina. Aí tem a parte da rotina, que daí é outro profissional. Então, cada capítulo fala alguma coisinha sobre regulação. Sim, tem tanto conteúdo. Isso aqui sorteia lá, é livro gratuito. Então, cada capítulo é rotina, motricidade fina, previsibilidade, regulação emocional. Tem bastante teórico, inclusive, tá? Tem bastante teórico que escreveu esse livro. Então, são capítulos. Thiago Castro fez ali no inicial, mas é um livro da Grauce e tem muita coisa legal. Um livro, gente. Só colocar em prática. O negócio aprendeu? Coloca em prática. Aprendeu? Coloca em prática. Não fique esperando amanhã chover, canivete, qualquer coisa. Aprendeu, coloca em prática. Aprendeu, coloca em prática. Faz agora, né? É isso aí. A outra pergunta é: o que define sucesso para você? Sucesso para mim, eu acho que é família. É estar ali com a família, com seus filhos saudáveis, né? Lembrando que o transtorno não é nenhuma doença, né, gente? Então, eu acho que é tu conseguir estar em paz, em saúde, ter a tua família, os teus filhos, né, saúde, evoluindo. Eu acho também que tu conseguir deitar de noite, botar a cabeça no travesseiro e ter a tua consciência tranquila. Tudo que tu pode fazer para ajudar, né, outras famílias, enfim. Eu acho que é um conjunto, mas eu acho que o principal, né, é ter fé em Deus ali, ter os seus familiares sempre junto contigo, né? Então, eu acho que isso é sucesso. Perfeito. E se você pudesse falar uma frase que você colocaria em todas as redes de comunicações, todas as redes sociais, qual seria a sua frase? É o que vem do seu coração, tá? Às vezes você não tem pronta, mas é o que você sentir. Frase ou palavra. Eu acho que amor, eu acho que a gente tem que colocar amor, né, em tudo que a gente faz, que tudo que é feito com amor vai dar certo. Então, eu acho que amor acima de todas as coisas que a gente vai fazer hoje em dia. Eu acho que tudo que faz com amor tem empatia, né? Então, acho que tudo é um conjunto. Legal, legal, gostei. Tô aqui refletindo ainda uma coisa que eu achei interessante você falar sobre no nosso mundo. É porque, assim, o papo de mundo, olha como que Deus vai escrevendo, né? Eu tava lá, 2020, pandemia, querendo ajudar o mundo, achei que não era o mundo aqui, era o mundo da RH Luz. Mundo da RH Luz. Pandemia, o titi pequenininho, eu querendo fazia vídeo, não sabia nada de rede social, eu fazia vídeo para ajudar as pessoas que estavam sendo desligadas na pandemia, por ser de gestão, né, pessoas. E aí, o titi no meu colo, só que eu tive que parar, bebê de 7 meses, usando minha ajuda, eu tinha acabado de voltar de licença maternidade. Não, eu consigo produzir conteúdo, eu sei postar, meus posts eram do PowerPoint. Tem noção? Porque eu não sabia fazer. Era do PowerPoint, eu colocava lá no Instagram. Aí eu tive que dar conta de tudo, mas não. Aí veio o diagnóstico, e quando eu tive a oportunidade de pegar e fazer o que eu estou fazendo hoje, eu fiz. E eu pedi para Deus tempo e dinheiro para me fazer isso aqui que eu estava fazendo. Eu fui desligada da empresa, tenho 10 anos de empresa, peguei uma bolada ali, e aí eu precisava de tempo e dinheiro para projetar o que eu queria fazer, ajudar pais, famílias, para estar com meu filho mais presente, acompanhar ele na terapia, ter dinheiro para continuar pagando as terapias do meu filho, mas eu queria ajudar pessoas. Eu queria fazer isso aqui, queria fazer, só que eu não sabia como. E aí, esse mundo veio de lá. Então, já tinha a palavra mundo. Inconsciente, nem sabia nada do autismo. Eu não tinha 7 meses. Nada. Desenvolvimento típico. E aí veio esse mundo. E quando você falou, no nosso mundo é assim. E aí, isso aqui já está no livro. Como que é o nosso mundo? O nosso mundo tem a teoria do Einstein, né? Que ele fala que o tempo é relativo. Então, no nosso mundo, o tempo é diferente de uma família ativa em relação ao tempo da criança. E quem disse que essa referência está certa? Quem disse? Porque a forma que os nossos filhos aprendem são diferentes e é no tempo deles também. Existe uma referência, mas também o aprendizado dele, que muitas vezes é mais consolidado, no tempo deles.
E a paciência nossa é diferente de uma família típica, porque nós temos que ter muita paciência. E só esse papo daria um belo de um livro. Como todo mundo é típico, né? Enfim, queria te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade. Acho que você tem que desenvolver algo nesse tipo para as famílias, tá? Fica claro que você já ensinou muita coisa, tem muitas lições, tem que ter voz, continuar falando, continuar ajudando, no seu tempo, no seu ritmo, fazendo live, fazendo qualquer coisa para você poder ajudar mais famílias. Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar com muitas famílias, você ajudando, aí no sul, né? E sua família também. Queria que você deixasse suas redes sociais, como as pessoas usarem seus serviços, como achar a cidade, fala tudo isso aqui para nós, seu @ também, e aí eu vou passar a palavra final para você. Eu quero agradecer pelo convite, estou muito grata. Eu até pensei, relutei, talvez não participar no momento, porque eu ainda tenho grandes dificuldades nas redes sociais, no falar em público. Sempre foi muito difícil para mim, né? Mas sempre estou me desafiando. Quero dar parabéns, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, o teu filho. E esse trabalho que tu faz ali é um trabalho lindo, né? É maravilhoso. Quantas famílias têm alcançado. Isso é um dom que Deus te deu, porque não é para todos, né? Por mais que a gente trabalhe esse desafio, mas não é para todos, não é todos que tem, né? Então, essa vocação. Não é. Eu vou falar depois dos 5. Mas eu quero te parabenizar, né, pela tua coragem de estar à frente. O mundo da Piccoluz é um sucesso, alcança muitas famílias, e isso faz a diferença na vida de muitas crianças, de muitas famílias. Então, só desejo sucesso, que Deus continue abençoando, continue levando informação cada vez mais para dentro dessas famílias, dessas lares, né, que venha a ser canal e diferença na vida de muitos. Então, eu quero te parabenizar muito. Então, eu sou aqui da Fortaleza dos Valos, do Rio Grande do Sul. Até agora, nesse mês, a gente está fazendo um seminário de conscientização sobre o autismo. Eu e uma amiga minha, que somos mães atípicas, esse evento surgiu no propósito de nós mães, para levar informação também para essas famílias aqui na cidade, na região, para a gente ter uma troca sobre dificuldades, né? E a gente sabe que muitas famílias aqui, né, que moram em município pequeno, não têm acesso a muitas informações, não têm acesso a muitos profissionais. Então, a gente sempre teve esse propósito de trazer profissionais qualificados para que estejam aqui no nosso município e que essas famílias profissionais também, né, tenham acesso à informação. E é muito importante, né? O seminário é na sua cidade. O seminário aqui na minha cidade, no dia 20. Compartilha, coloca no Stories e eu reposto aqui. Tá. É aqui na cidade, no dia 25 de abril, agora, no sábado. Ele acontece durante o dia todo, começa às 8 horas e termina ali pelas 5, 5h30. Então vai ser um dia de muito aprendizado, muito conhecimento. E quem for aqui perto da região, né, sejam convidados para estar participando conosco. E eu vou deixar ali bem certinho o @ do Instagram do seminário, onde tem todas as informações, e todos os palestrantes estarão com nós. Perfeito. Olha, que seja não é o primeiro, né? Você já está fazendo, né? É o terceiro. É o terceiro, que seja, vem muitos que eu não consigo fazer. Isso é canal de bem. O @, seu @. É @Luana Bertoni. Deixa o fala também, vai tudo pro YouTube, o @ da clínica que você atende também. O @ é Clínica de Cruz. Ela é a clínica de Fortaleza dos Valos e Biruba. Joia! Então, a gente passou um pouquinho, e eu sei que a vida é corrida. Novamente, Deus abençoe. Obrigado pelas palavras. Tá bom. Obrigado pelas palavras. Deus sempre vai nos honrar, né? Quando a gente decide, né? Uma vez que a gente decide servir, é automático, ele vai nos honrar, porque o que a gente faz é de coração, né? Cansadas, exaustas, trabalhamos o dia todo, e essa é a vida, né? Mas a gente faz tudo com amor e dá certo. Tá bom? Beijo, Deus te abençoe. Boa noite, tchau. Quinta-feira, espero vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.